Olá pessoal, bora estudar a distribuição de proteínas, né? Como que essas proteínas fabricadas aí no citoplasma, né? Como que elas são endereçadas, direcionadas. Então temos um slide aqui mostrando que há três caminhos, né? Para essas proteínas penetrarem aonde? Nas organelas envoltas por membranas, que foi o tema da aula passada, das organelas envoltas por membrana. Né? Então nós temos o cloroplasto, a mitocôndria, os peroxissomos, o retículo endoplasmático, o próprio núcleo, são todos envoltos por membranas, né? Então, como que essa proteína que é fabricada aqui no citoplasma, como é que ela entra no núcleo, né? Aí tem o primeiro caso aqui, que é o transporte através dos poros. Como que ela entra nessas organelas aqui? Aí tem o segundo caso, que é através do transporte de proteínas transmembranas. São proteínas que vão pegar essa proteína aqui e jogar para dentro, certo? Tem uma equipe aí trabalhando para fazer essa proteína atravessar a membrana. No caso do cloroplasto, da mitocôndria, do peroxissoma e do retículo, certo? E existe um terceiro tipo, né, que a gente vai ver mais para frente, que na próxima aula. Essa parte 3 aqui não vai ter na aula de hoje. Hoje a gente vai, nessa aula aqui, nesse vídeo, vai ser só um e o 2, que é o transporte vesicular, né? Esse transporte vesicular é quando a proteína é sintetizada dentro do retículo endoplasmático e ele precisa ser levado para o Golgi e do Golgi ou para o lisossomo ou para fora da célula, que é chamado transporte vesicular. No transporte vesicular, a proteína é sintetizada dentro do retículo endoplasmático. O ribossomo está colado nele aqui e sintetiza ela para dentro, certo? A gente vai ver como esse ribossomo sintetiza ela para dentro, isso a gente vai ver. Né? Mas isso como essa proteína, uma vez aqui dentro, é levada para o Golgi e do Golgi ou para o lisossomo, ou para o peroxissomo, ou para fora da célula, ela vai usar uma vesícula. Isso é a próxima aula. A aula de hoje vamos focar aqui no transporte do poro nuclear e no transporte através da membrana. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que vem é como é que a galera sabe que tem que ir para um lugar para o outro? É porque existe uma estrutura na proteína que a gente chama de sequência sinal, né? Que são típicas para cada tipo de proteína. Então, quando a proteína tem essa sequência aqui de aminoácidos, com esses aminoácidos que você está vendo aqui, ela é identificada pelas proteínas que vão fazer o transporte dessa proteína e vão fazer o quê? Vão promover a importação dela para o retículo endoplasmático. Ah, mas você nasceu com essa sequência aqui, então tu vai para a mitocôndria. E eu que tenho essa aqui, você vai para o núcleo. E eu que tenho essa aqui, você vai para o peroxissomo. E assim por diante. Né? As proteínas já nascem, né, como uma parte dela que a gente chama sequência sinal. E essa sequência sinal que vai ser a referência, que vai ser o sinal para dizer para onde essa proteína deverá ser transportada depois de ter sido sintetizada na onde? No citoplasma. Lembrando, né, que as proteínas podem ser sintetizadas aqui no citoplasma e ser transportadas ou para dentro do núcleo ou dessas organelas aqui, como cloroplasto, mitocôndria, peroxissomos, né, e retículo endoplasmático. A gente vai ver isso, né? E existe outro tipo de transporte, que são as proteínas que são fabricadas dentro do retículo. E essas são transportadas aqui transporte vesicular, que é a próxima aula. Vamos focar agora então primeiro. Aqui é um experimento, né, demonstrando como isso aqui acontece. Aí a gente vai começar falando do núcleo. Mas primeiro, vamos mostrar o experimento que prova que isso aqui é verdadeiro. O que eles fizeram? Eles pegaram uma célula que, em condição normal, tem essa proteína azul que fica dentro do retículo. E a verde que fica no citoplasma, o citosol. Né? Citosólica e lúmen do retículo endoplasmático. Essa do lúmen do retículo, ela tem o quê? Uma sequência sinal. Por quê? Porque ela foi produzida aqui no citoplasma e transportada para dentro do retículo endoplasmático. Por isso que ela está aqui, ela não foi fabricada aqui dentro. Essa proteína foi fabricada no citoplasma e translocada para dentro. Existem outras que são fabricadas aqui dentro, né? Mas e uma vez aqui dentro, elas podem ser transportadas para outro compartimento, não por proteínas, que a gente vai ver agora, mas por vesícula, que é a próxima aula. Mas hoje a gente vai falar das proteínas. Mas voltando aqui ao nosso experimento que prova que a sequência sinal é a responsável pela localização da proteína, o que eles fizeram para demonstrar? Eles fizeram uma célula transgênica, onde no gene, eles tiraram a parte do gene que gerava a sequência sinal dessa proteína aqui e colocaram no gene da proteína. Quando a proteína é transcrita e traduzida, essa sequência sinal que existia na azulzinha passou a existir na verde. E a azulzinha deixou de ter ela.
Então o que aconteceu com a azulzinha? Como ela não tinha mais a sequência sinal, ela não foi mais transportada para dentro do retículo endoplasmático. Já a verdinha, que ficava aqui no citosol, como ela passou a ter a sequência sinal, ela passou a ser, então, ser transportada por retículo endoplasmático. Então aqui, né, quem vê cara não vê coração. Não é assim, ditado popular? Aqui, meu filho, tem o crachá, entra. Não tem, não entra. E o crachá é a sequência sinal. Beleza? Então agora vamos ver primeiro esse transporte aqui para o núcleo, que é um mecanismo. Depois a gente vai ver o transporte para as organelas, que é outro mecanismo. Vamos lá. Aqui, primeiro a estrutura do núcleo. Veja, o envelope nuclear, ou carioteca, ele é formado por duas membranas. Uma que a gente chama de externa, que fica aqui em contato com o citosol, e uma que a gente chama de interna, que fica aqui em contato com o nucleoplasma. Né? Aí você vê esse risquinho verde aqui bonitinho, é o quê? É o citoesqueleto que dá a estrutura carioteca, né? Que não tem a ver, não vai ser utilizado na aula de hoje, mas só para você saber o que esse risquinho verde está fazendo aí. Bom, aí você tem aqui, ó, preste atenção, que ela é em continuidade com uma estrutura que a gente chama de retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático nada mais é do que uma extensão da carioteca, certo? Então, esse espaço que existe entre a membrana externa e interna, a gente chama de espaço perinuclear, certo? E tanto as duas cariotecas como o espaço perinuclear é atravessado pelo poro nuclear. Aqui o poro visto de fora, aqui o poro visto de dentro. O poro nuclear, ele atravessa a membrana externa, o espaço perinuclear e a membrana interna. Ele atravessa uma estrutura de proteína transmembrana gigante que atravessa as duas membranas e o espaço perinuclear, certo? Já no retículo endoplasmático, a gente não tem esses poros, tá vendo? E também não tem essa proteína aqui de dentro, ó, que é a lâmina nuclear. Aqui, mais detalhes do poro nuclear. Veja, nós temos de novo aqui a membrana externa, o espaço perinuclear, a membrana interna, e aqui a lâmina nuclear, né, que é uma proteína do citoesqueleto para dar estrutura para a carioteca. Bom, note você que são 8 estruturas, ó, 4 de um lado e 4 do outro, né? Que são cada estrutura dessa aqui é chamada de subunidade anelar. São várias proteínas que se juntam para formar o poro nuclear. E o poro nuclear tem uma estrutura muito característica que é essa chamada cesta nuclear, que são esses filamentos aqui que ficam pro lado de dentro, né? E essa estrutura aqui sozinha chama fibrila nuclear, né, porque está do lado do núcleo, e aqui fibrila citosólica, porque está no citoplasma. Mas é só aqui dentro do núcleo que ela forma essa estrutura em forma de cesto. Olha só essa micrografia eletrônica, mostrando a carioteca, membrana interna, membrana externa, espaço nuclear. E aqui, ó, não tem espaço perinuclear, tem uma proteína que é o que a gente chama de poro. A gente chama de poro como se fosse um buraco, mas não é um buraco, né? É uma puta estrutura, tem um buraco, mas você coloca dentro desse buraco uma estrutura enorme, formada por muitas proteínas, uma estrutura gigante, que forma um cesto. Olha o cesto aqui, ó. Isso aqui é uma foto real, né? Uma fotomicrografia eletrônica, tá ok? Aqui é a mesma cidadã, aqui, quando você bota aquela foto de lado, com biquinho no Facebook, e aqui quando você bota de face, de frente. Aqui, ó, pode contar aqui, ó, 8 proteínas, tá vendo? Um poro, outro poro, outro poro. Isso aqui tá cheio de poro, os poros tudo grudado aqui. Aqui é um poro, aqui outro poro, aqui outro poro, aqui outro poro. E aqui é uma foto real. It's real. Ok? Bom, e para que serve esse negócio? Para transportar a proteína. Tá aqui a nossa proteína, tá aqui o nosso peptídeo sinal, que agora está num formato diferente, mas continua sendo o peptídeo sinal. Esse receptor aqui identifica essas duas crianças aqui e fala, olha, tem um sinal aqui falando que ele tem que ir pro núcleo. Pô, manda ele pro núcleo, depois ele volta. E ele vai fazendo isso, certo? Simples assim. Ixi, complicou. Um monte de nome, um monte de risco, decorar um monte de coisa. Não, é a mesma coisa. Ele só colocou uma variável a mais aqui, um elemento, um personagem a mais. Qual é o personagem? Esse GTP aqui, ó. O que é esse GTP? É uma estrutura que dá energia, né? Que nem o ATP. Só que em vez de ser adenina, trifosfato, é guanina, trifosfato, né? Quando, começa aqui no 1, ó, quando a estrutura, assim como aqui, se junta, né, com a proteína e seu peptídeo sinal, ela faz o quê? Atravessa o poro nuclear junto com a proteína. E aí ele deixa a proteína que ele está transportando e fica sozinho. Só que para isso acontecer, ele tem que se ligar ao GTP, certo? Então ele deixa uma carga, pega outra, que nem o caminhoneiro. O caminhoneiro vai de São Paulo para cá, ele deixa uma carga aqui, ele já pega outra, já leva outra daqui para lá, né?
ou para São Paulo, ou para Goiás, ou para Amazonas, sei lá, para onde for, né? Para ele, porque senão ele vai ter que fazer uma viagem cheia, outra vazia, vai ficar mais caro para ele. Aqui é a mesma coisa. Os caminhoneiros, eles sabiam disso aqui, copiaram daqui, ó. Deixa uma carga, pega outra, certo? É claro que eu tô brincando, né? Não preciso falar isso, né? E aí, com o GTP ele sai, tá vendo? Aqui fora, ele vai acontecer o quê? Aqui ele vai liberar a energia e o fosfato para fazer o quê? Para poder prender na proteína e repetir todo o processo novamente, tá ok? Agora a gente vai ver a segunda parte, que é o transporte através da membrana. Não através do poro, mas através da membrana, né? Como é que é esse transporte através da membrana? Tem um exemplo aqui da mitocôndria. A gente vai ver a mitocôndria e o retículo. A mitocôndria também tem duas membranas, a externa e a interna, o espaço intermitocondrial. E você tem aqui as estruturas translocadoras, que é o transportador de proteína, né? E a proteína receptora, que são as pessoas que vão substituir vai fazer o mesmo trabalho que o poro nuclear faz lá no núcleo, na carioteca. Só que aqui não é um poro nuclear, aqui é um translocador, né? E um receptor, certo? Então tá lá, fabricou a proteína no citoplasma, ela tem seu peptídeo sinal, o peptídeo sinal encontra a proteína receptora encontra o translocador faz o que o nome dele fala, transloca. Ou seja, ele se desloca aqui na membrana até encontrar o translocador da membrana interna. Quando os translocadores estão alinhados, o receptor se solta e a proteína é transportada para o interior da mitocôndria. Aqui no interior da mitocôndria, né, ele sofre a clivagem, né, por uma enzima que chama a peptidase sinal, né, e corta a sequência sinal fica sozinha e a proteína fica no interior da mitocôndria. Ok? Agora a gente vai falar do retículo. Isso aqui é um retículo endoplasmático, aqui é outra, que é uma visão microscópica do retículo endoplasmático, 10 micrômetros. Isso aqui é uma objetiva de 40. Isso aqui é uma imagem do retículo, uma objetiva de 40 com imunofluorescência, certo? Aqui já não, aqui já é uma microscopia eletrônica. Tudo que você está vendo nessa foto aqui, ó, é um cantinho, um pedacinho desse retículo, onde dá para você ver aqui, ó, a carioteca, né? A membrana interna, a membrana externa, e aqui, ó, a continuação da carioteca, ó, formando o que? Os retículos, ó. Aqui é um retículo, tá vendo? Aqui onde estão os ribossomos é do lado de fora, ó. Esses pontinhos pretos do lado de fora. Aqui dentro é o lúmen do retículo endoplasmático, né? A gente vai ver agora como é que é o transporte, né, das proteínas aqui para o retículo. Não no caso de transporte como esse da mitocôndria, que você pega a proteína pronta e joga para dentro. Não. É um tipo de transporte que você vai puxar o ribossomo, que é o ribossomo que, em vez de fabricar aqui no citoplasma a proteína, você vai prender ele na membrana do retículo, prender ele num canal e ele vai sintetizar para dentro do canal, certo? Antes disso, é preciso entender que o ribossomo ele tem uma subunidade maior ou menor. E quando estão sozinhos, separados assim, eles estão de boa, estão de pipoca lá na festa, certo? Quando eles vão sintetizar a proteína, aí junta a subunidade maior com a menor. E eles podem se juntar aqui no citoplasma para fabricar as proteínas citoplasmáticas, ou eles podem ser transportados, né, e presos ao retículo endoplasmático, como aqui. Aqui eles estão presos ao retículo endoplasmático. Somente na hora que eles vão fabricar proteínas que eles são presos ao retículo. Quando acaba de fabricar a proteína, eles se soltam. Então quer dizer que aqui eles estão trabalhando? Sim. Se eles estão aqui, eles estão trabalhando. Quando não estão trabalhando, eles não se prendem. Eles não dormem no trabalho. Eles voltam para casa deles, que é o quê? É o citoplasma aqui, tá ok? Então, o que a gente vai ver agora é esse processo aqui, ó. Como que esse ribossomo é preso ao retículo endoplasmático para sintetizar a proteína que vai ficar ou dentro do retículo ou transmembrana no retículo aqui. Vamos lá, então. Aqui, ó, você tem a membrana do retículo. Veja, tem duas estruturas aqui, mas aqui quer dizer a bicamada fosfolipídica. Aqui é uma membrana só, certo? Não é a membrana externa e a membrana interna, não. Aqui o retículo, você tem só uma membrana no retículo, você não tem duas. Então, esse risco aqui, esse aqui representam as duas faces, né, da membrana lipoproteica, né, uma dupla camada de fosfolipídio, certo? Bom, e ela tem aqui, né, um canal, um translocador, certo? E o translocador é uma pessoa solitária, né? Ele precisa de alguém para atravessar ele aqui, senão a vida dele não tem sentido. A vida dele é o quê? É ter uma estrutura para passar por dentro dele aqui. O negócio dele é ter uma proteína para atravessar ele, senão ele fica triste. Aqui está um ribossomo fabricando a proteína. Ele fabrica a proteína. E toda a proteína, a primeira parte dela sempre é dedicada ao quê? À sequência sinal.
E quem que é esse marronzinho aqui? É a partícula reconhecedora do sinal, vulgo Tinder, né? Ou Badu, ou sei lá o que. Ele faz o quê? Ele pega o reconhecimento, ele reconhece aqui essa sequência de sinal e fala: ah, eu sei quem que é a tua alma gêmea. Eu sei o que você está procurando. Identifica a sequência sinal e ele traz, puxa, leva toda a estrutura do ribossomo para onde? Para esse outro receptor aqui, ó, que é o receptor. Esse aqui é o receptor da partícula reconhecedora do sinal, certo? Então vamos ver os nomes aqui para não confundir. Peptídeo sinal, partícula reconhecedora do peptídeo sinal, ou partícula reconhecedora de sinal, né, que a gente chama de SRP, e esse cara aqui é o receptor da partícula reconhecedora de sinal, que é esse marronzinho. Quando eles se encaixam, o que acontece? Tanto o marronzinho quanto, ou seja, tanto a partícula reconhecedora de sinal quanto o seu receptor apresentam aqui, né, a proteína ao canal. Fala: e aí, apresenta meu amigo. De onde que ele veio? Veio do Pantanal. O que ele merece para atravessar esse canal? Aí os dois vão embora e a proteína é sintetizada para dentro do canal, tá vendo? Ó? Para dentro do canal. E aí vai sintetizar para dentro do canal, podendo ela ficar aqui no lúmen ou ficar aqui na membrana, certo? Então vamos lá. Pode acontecer das duas coisas. Ou ela ficar presa e ser uma proteína transmembrana, com uma parte fora do retículo e outra parte dentro, ou ser uma proteína que fica dentro do retículo, certo? Vamos ver os dois casos. Primeiro, vamos ver o que fica dentro. Como é que acontece? Ó, a sequência sinal fica presa aqui no canal translocador e ele vai sintetizando a proteína, a proteína vai entrando. Quando termina, aqui ó, peptidase sinal corta o sinal e a proteína fica toda aqui dentro. Certo? Se não tivesse a peptidase sinal, a proteína ia ficar presa na membrana pelo peptídeo sinal, que ele é o que? Uma proteína transmembrana, certo? E aqui é o outro caso, ó. Você tem o peptídeo sinal e você tem uma outra sequência que é chamada sequência de parada. Por que sequência de parada? Porque a hora que acontece da proteína ser translocada aqui para o canal, a peptídeo sinal fica preso nela, o resto da proteína vai sendo sintetizada para dentro, só que ele não termina de sintetizar ela toda para dentro, como nesse caso aqui, ó, que ele sintetiza ela toda e ela fica só presa à membrana pelo peptídeo sinal. Ela não passa toda. Nesse caso, quando chega no peptídeo de parada, na sequência de parada, o que acontece? Ela fala: parou, acabou, chegou. E aí o que acontece? Quando vem a peptidase sinal, corta o peptídeo fica sozinho. Igual aqui, ó, peptidase corta e o peptídeo fica sozinho. Só que agora a proteína, porque ele tem essa sequência de parada, ele parou, ele não terminou de atravessar a membrana. Então ela ficou preso com uma parte fora e outra parte dentro. Nesse caso, C-terminal para fora e N-terminal para dentro. Isso aqui pode acontecer do mesmo jeito, só que em vez de T1, T2, ou seja, quando o peptidase não corta a sequência sinal, que é esse caso aqui, ó, tudo igual, só que a peptidase não apareceu para cortar. Então você tem uma proteína que atravessa a membrana duas vezes, uma parte com peptídeo sinal, outra parte com peptídeo de parada. Pode acontecer tanto de um jeito quanto do outro. Ok, guys? É isso aí. Valeu, pessoal.